Esse pequeno vídeo da série que já está sendo feita vai tratar do tema da transferência, que é um tema também fundamental em psicanálise e que está na sequência do que a gente já veio trabalhando nos vídeos anteriores. Como já está dito nos outros vídeos, o intuito dessa pequena série de curtos vídeos, bastante sucintos em relação aos conceitos fundamentais em psicanálise, é servir também de material de estudo para os alunos da graduação na universidade onde eu leciono. Bom, o tema da transferência a gente vai tratar aqui como tratou os outros temas em relação ao ponto de vista freudiano especificamente. Não vamos tratar daquilo que vem posteriormente a Freud, que vai ter diversas variações, mas o tema da transferência em Freud, para falar de uma forma sucinta, ele pode ser colocado da seguinte forma. A transferência diz respeito a desejos inconscientes que se atualizam em determinados objetos no sentido psicanalítico, né? Em determinadas relações. Então, desejos inconscientes que se atualizam em determinados objetos em certas relações. Inicialmente, tem uma história interessante, clínica de Freud em relação à transferência, mas ele vai colocar basicamente a transferência no sentido de um deslocamento, né? Um deslocamento de afeto, por exemplo, um deslocamento relativo a representações. Então, no sentido metapsicológico, uma representação recalcada, que não consegue então atingir a consciência ou o sistema consciente, ela encontra no analista, a partir justamente da relação estabelecida, uma conexão em que ela pode surgir. Evidentemente que ela vai surgir de formas variadas, mas tem alguns elementos aí que são caracteristicamente marcantes, segundo Freud. Uma das dimensões da transferência que a gente pode destacar do ponto de vista freudiano é a repetição. Então a transferência tem a ver com a repetição de determinadas relações de desejos arcaicos no sentido de infantis, da constituição de cada sujeito de desejo. Então a repetição desse tipo de relação, desse tipo de questão, desse tipo de demanda em relação ao analista. Essa repetição vem porque alguma coisa não é rememorada na linguagem freudiana. Não foi rememorado, aparece como repetição, aparece em ato, né? Evidentemente isso necessita de um trabalho para que isso possa também caminhar no sentido do tratamento analítico. Agora, outra dimensão da transferência é que justamente porque ela é uma relação especial, ela é uma abertura ao trabalho, ela é o motor da análise, né? Sem haver uma transferência no sentido de uma relação, de um vínculo especial, não há análise. Justamente pelo analista estar ocupando um lugar especial, que também tem fundamentalmente um caráter inconsciente, é que o sujeito vem falar de si, falar das suas coisas. Ao mesmo tempo, por isso mesmo, ela também tem a dimensão de uma resistência na linguagem freudiana, porque à medida que o sujeito quer falar alguma coisa para um lugar onde ele endereça determinado tipo de... onde ele tem uma certa expectativa de retorno, de reconhecimento, seja do que for, ele deixa a associação livre, né? Ou seja, a transferência é fundamentalmente transferência de amor. Amor no sentido largo, amplo, né? Das relações amorosas, daquilo que é o sujeito querer ser amado. Evidentemente que isso não está claro em todas as relações, em todos os momentos de uma análise, mas fundamentalmente é isso, estruturalmente é isso. Então, como é uma relação de amor, em muitos momentos ela se torna uma resistência, porque aí o sujeito está deixando de falar aquilo que poderia ser uma associação livre em função do que ele acha, por exemplo, que o analista pode estar pensando dele, ou do que ele espera, das expectativas, da fantasia, né? Então, a transferência tem essas duas dimensões, ela é fundamental e ela tem essa dimensão de repetição e ao mesmo tempo ela é uma resistência, ela precisa ser trabalhada. Por isso mesmo Freud vai usar um termo no caminhar da sua obra que é neurose de transferência, que é justamente o fato de que ao entrar num tratamento, aquilo que surge na transferência, ele vai tratar como um novo sintoma, que está substituindo aqueles sintomas dos quais o sujeito se queixa. Então o sujeito chega se queixando de várias questões, sofrimentos. Muitas vezes esses sofrimentos diminuem ou encontram um certo alívio porque se criou um vínculo especial que também, no ponto de vista freudiano, é sintomático, é para ser trabalhado também. Ou seja, a transferência é para ser terminada, ela não é algo que vai continuar, ela deve findar, né, para que o tratamento termine.
Há uma outra questão freudiana também que é importante dizer quando ele vai falar da transferência negativa e positiva. Nos termos freudianos, transferência negativa é a transferência hostil, né? E a transferência positiva seria essa transferência terna, amorosa, né? Mas são dois aspectos da mesma relação pulsional que vai depender do momento e daquilo que está sendo atualizado da fantasia de cada sujeito. Bom, fundamentalmente a ideia de transferência é essa, e o importante da transferência não só no manejo clínico, na história da psicanálise, é que ela se tornou algo como um material, né? Entre as coisas que Freud pôde recolher, ato falho, relato, narrativa, estava a transferência como um fenômeno que acontece na análise e que ele precisava também absorver no seu sistema de pensamento e de clínica, né, para trabalhar. Sem a transferência não há análise, mas ela é um ponto a ser trabalhado em cada análise também. Bom, é isso então.